A morte dos 12 apóstolos, como eles deram suas vidas por Jesus. O som do pergaminho se desenrolando quebra o silêncio da sala, como um eco distante de uma história antiga, mas que nunca perde sua força. É uma história de fé imensurável, de sacrifício profundo, e de 12 homens que responderam sim a um chamado divino e jamais olharam para trás. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Simão, Judas Tadeu, e até mesmo Judas Iscariotes. Todos começaram como homens comuns, com suas próprias dúvidas, medos e fraquezas. Mas tudo mudou no momento em que encontraram Jesus. Naquele instante, suas vidas foram transformadas para sempre. Eles andaram ao lado dele, ouvindo suas palavras sobre amor, fé e o reino de Deus. Viram os milagres, presenciaram sua crucificação, e sentiram o vazio e a dor quando ele partiu. Mas então algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou. E naquele momento, tudo fez sentido. A morte não era o fim. Eles tinham uma missão que valia a pena: espalhar essa verdade para o mundo. E que coragem eles tiveram! Cada um partiu para um canto distante da terra, levando essa mensagem com ousadia. Pregaram em praças, em templos, em aldeias isoladas. Mas também enfrentaram perseguições cruéis. Foram caçados, torturados, humilhados. Um a um, enfrentaram a morte, não porque queriam ser heróis, mas porque sabiam, com todo o seu ser, que estavam cumprindo o propósito maior pelo qual haviam sido chamados. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado. André, pregado em uma cruz em forma de X. Bartolomeu, esfolado vivo. Tomé, morto a golpes de lança. Todos poderiam ter escolhido outra saída, poderiam ter negado tudo para salvar suas vidas. Mas não o fizeram. Porque o que eles carregavam dentro de si era maior que o medo da morte. Eles não falavam apenas de palavras bonitas ou esperanças vazias. Eles haviam visto com seus próprios olhos, tocado com suas próprias mãos, e vivido com ele. Eles sabiam que Jesus era real. E preferiram morrer a negar essa verdade. Hoje, 2000 anos depois, nós ainda falamos desses homens. Ainda contamos suas histórias. Porque o que começou com um pequeno grupo à beira do mar da Galileia, com um simples sim de 12 corações, se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, bilhões de pessoas conhecem e vivem a mensagem que esses homens defenderam com suas próprias vidas. Mas agora, a responsabilidade não é mais deles. Ela é nossa. O que faremos com essa mensagem? Vamos guardá-la, esquecida em um pergaminho empoeirado, ou vamos levá-la adiante, com a mesma coragem e paixão que eles tiveram? Seremos capazes de seguir os passos desses homens? Seremos corajosos o suficiente para viver e compartilhar essa verdade, mesmo diante das circunstâncias adversas? Pense nisso. Agora, convido você a prestar atenção nas histórias desses homens extraordinários. Vamos conhecer como morreram os 12 apóstolos de Jesus. São relatos de fé inabalável, coragem diante do impossível e sacrifícios que ecoam até hoje. Mesmo após 2000 anos, essas histórias continuam a tocar nossos corações e nos desafiar a refletir sobre o que estamos dispostos a viver e a fazer por nossa fé. Pedro, o pescador que morreu de cabeça para baixo. O pescador que se tornou o pastor das almas. Aquele homem simples que caminhou sobre as águas, que em sua fragilidade, vacilou e afundou, mas que sempre encontrou forças para se reerguer. Ele foi chamado de pedra por Jesus, e sobre essa pedra a igreja foi construída, com cada palavra e gesto impregnados de fé. Por anos, Pedro pregou incansavelmente, enfrentando não só a fome e a perseguição, mas também ameaças que vinham de todos os lados. Viajou por terras distantes, levando a mensagem do reino de Deus com um coração ardente, disposto a compartilhar o que ele mesmo havia visto e vivido com Cristo. Mas por volta de 64 d.C., seu caminho o levou até Roma, onde a perseguição aos cristãos alcançava seu auge. O Império Romano estava em chamas, e Nero, o imperador cruel, culpava os cristãos pelo incêndio devastador. Muitos foram mortos de maneiras brutais, jogados aos leões, queimados vivos, crucificados. Pedro sabia que sua hora estava chegando. Mesmo diante de uma morte tão cruel, ele não pensava em si. Seu único desejo, seu último pedido, foi simples e profundo: não sou digno de morrer como meu Senhor.
Que me crucifiquem de cabeça para baixo. Foi assim que Pedro, diante de soldados romanos, aceitou sua sentença com uma serenidade que só a fé verdadeira pode proporcionar. Ele abaixou a cabeça, aceitou seu destino, em silêncio, entregou sua vida. A morte não foi o fim para ele. Foi apenas o começo de uma história que até hoje nos inspira a viver com coragem, fé e uma entrega incondicional ao chamado de Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro apóstolo a morrer pelo Evangelho. Foi morto à espada. Um dos primeiros a seguir Jesus, o pescador que abandonou sua vida confortável para se tornar pescador de homens. Ele não hesitou ao deixar tudo para trás e seguir o Mestre, compartilhando da vida e dos milagres que poucos tiveram o privilégio de testemunhar. Junto de Jesus, viu maravilhas que mudaram sua visão do mundo. E quando chegou a hora, Tiago não se esquivou. Mesmo ciente do perigo, proclamou a verdade com coragem inabalável. Ele estava entre os mais próximos de Cristo, testemunhando momentos únicos. No monte, viu a glória de Jesus. No jardim, compartilhou da dor do Mestre. E mesmo depois da ressurreição, quando Jesus já não estava mais fisicamente entre eles, Tiago continuou sua missão com fervor. Pregou sem medo, levando a palavra do reino de Deus, até que suas palavras chegaram aos ouvidos errados. O rei Herodes Agripa, desejando agradar aos líderes religiosos de Jerusalém, decidiu atacar a igreja, que crescia com rapidez assustadora. Ele queria mostrar força e controle sobre o movimento. E foi Tiago, o apóstolo, o primeiro a ser escolhido para pagar o preço dessa repressão. Tiago sabia o que estava em jogo. Ele poderia ter negado sua fé, poderia ter implorado pela sua vida, mas não o fez. Tiago não era um homem que retrocedia diante de ameaças. Sua convicção era mais forte que qualquer medo. Ele havia vivido por uma verdade maior do que ele próprio, e assim, sem hesitar, enfrentou seu destino. Contam que um dos guardas que o acompanhavam até o julgamento ficou tão tocado pela sua fé, que decidiu seguir Jesus, mesmo sabendo que isso também significava a morte. O exemplo de Tiago foi mais forte que qualquer medo, mais forte até do que sua própria vida. E então, em meio ao silêncio de uma multidão atenta, a lâmina da espada se levantou. Tiago fechou os olhos, e o som do impacto cortou o ar. Em um instante, a vida de Tiago foi tirada. Ele foi decapitado, mas em sua morte, não foi apenas um homem que caiu. Foi o testemunho de uma fé inabalável, de um amor que nada poderia deter. João, o apóstolo que viveu para contar. De todos os apóstolos, João foi o único a viver para contar a história. O discípulo amado. Aquele que na última ceia, repousou sua cabeça no peito de Jesus. O jovem pescador que com o tempo, se tornaria um dos maiores mensageiros do amor e da graça de Cristo. Mas o caminho até aqui não foi fácil, nem tampouco livre de sofrimento. João viu tudo. Viu os milagres de Jesus, curando os enfermos, alimentando multidões, caminhando sobre as águas. Mas também viu a dor e o sofrimento de seu mestre, a traição, a humilhação, o açoite. E ao contrário de muitos, João não fugiu no momento da crise. Ele esteve lá, aos pés da cruz, quando todos os outros apóstolos haviam se escondido, perdidos na angústia. Os anos seguiram, e João continuou pregando com a mesma paixão que sempre tivera. Seu nome foi se espalhando de cidade em cidade. Mas com o crescimento da igreja, a perseguição aos cristãos também aumentou. Ele viu seus amigos sendo capturados, mortos um por um. Primeiro Tiago, seu irmão. Depois Pedro. E então, quase todos os outros. Mas João, surpreendentemente, sobreviveu. Ele não morreu como os outros apóstolos. Mas isso não significa que ele tenha tido uma vida fácil. João foi perseguido, preso e levado para Roma, onde o imperador Domiciano o condenou a uma das penas mais cruéis possíveis, a morte por meio de óleo fervente. O imperador queria que sua morte fosse um exemplo para todos, mas algo inacreditável aconteceu. João saiu ileso, sem uma queimadura sequer. Não havia dor, não havia marcas. O público em choque, não sabia como reagir. O imperador, furioso e sem respostas, decidiu então bani-lo para o exílio. Foi no isolamento de uma ilha deserta, longe de tudo e de todos, que João recebeu uma visão que mudaria o curso da história.
Ali, ele viu o céu se abrir, viu o trono de Deus, ouviu as trombetas do fim dos tempos e testemunhou uma revelação que se tornaria um dos livros mais misteriosos e impactantes da Bíblia, o Apocalipse. João sobreviveu ao exílio, com o tempo, foi libertado. Ele retornou a Éfeso, onde viveu até seus últimos dias. Ali, rodeado por discípulos e admiradores, passou seus últimos anos recontando tudo o que viu, tudo o que viveu. Ele compartilhou, com olhos já cansados, a verdade de Cristo que o havia guiado. E em algum momento, chegou o dia em que ele também partiu. João foi o único apóstolo a morrer de velhice. Sua vida não foi tirada por uma espada, uma cruz ou pela tortura. Mas sua missão foi de certa forma, ainda mais difícil. Ele viveu o suficiente para ver seus irmãos de fé partirem, um por um. Mas também viveu o suficiente para garantir que suas palavras, e a mensagem de Cristo, jamais fossem esquecidas. André, o apóstolo da cruz em forma de X. O primeiro a seguir Jesus. O pescador que abandonou suas redes para seguir o chamado de algo maior. Durante anos, andou lado a lado com o Mestre, testemunhou milagres acontecendo diante de seus olhos e após a ressurreição de Cristo, espalhou a verdade do Evangelho por onde passou. Seu destino o levou à Grécia, onde encontrou corações dispostos a ouvir, mas também enfrentou inimigos implacáveis. André pregava em terras dominadas por adoradores de falsos deuses, onde sua mensagem sobre Cristo era vista como uma ameaça aos poderosos. O governador Egeias o via como um perigo para sua autoridade e para os deuses que governavam a terra. Ele ordenou que André se calasse. Mas André não podia. Ele já havia encontrado a verdade que não poderia negar. No tribunal, André enfrentou Egeias, que bateu o punho na mesa, furioso, e disse: renuncie a esse Jesus e adore os deuses da Grécia. Se fizer isso, será livre. Mas André, com um sorriso tranquilo, respondeu: já sou livre. Pois conheço a verdade. A sentença foi dada. André seria crucificado. Quando foi levado para o local da execução, o que ele viu o fez entender o tormento que o aguardava. Em vez da cruz tradicional, ele seria pregado em uma cruz em forma de X. Um soldado, confuso, perguntou por que essa forma. O outro, com um tom sombrio, respondeu: querem que ele sofra mais tempo. Ao contrário de outros mártires, André não foi pregado à cruz. Ele foi amarrado. As cordas apertavam seus pulsos e tornozelos, prolongando sua agonia, fazendo sua morte ser ainda mais lenta e dolorosa. Queriam que ele sofresse, que sua morte fosse um aviso para todos os cristãos. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Durante 2 dias inteiros, André permaneceu ali, sem comida, sem água, sem descanso. Mas sua voz nunca se calou. Mesmo estando preso na cruz, ele continuou a falar sobre Cristo, sobre o amor, sobre a salvação. As pessoas passavam e ouviam. Algumas choravam, outras se questionavam. Até mesmo aqueles que o haviam condenado começaram a se perguntar: e se ele estiver certo? E então, na aurora do 3º dia, a voz de André finalmente silenciou. Seu corpo estava fraco demais. Sua alma, pronta para partir, olhou para o céu uma última vez, sorriu, e então fechou os olhos para este mundo, mas abriu-os para a eternidade. Filipe, o apóstolo de fé inabalável, foi crucificado. Filipe, um homem que levou a mensagem de Jesus até os confins da Ásia Menor. Em Hierápolis, na atual Turquia, ele encontrou um coração disposto a ouvir, mas também enfrentou a oposição de sacerdotes de um templo pagão. Sua mensagem de fé e amor incomodou aqueles que viviam em um mundo distante do Evangelho. E foi isso que o levou à prisão. Naquela cidade, Filipe pregava com calma, mas de forma profunda, explicando o Evangelho de uma maneira que tocava os corações, mesmo dos mais incrédulos. Pessoas se reuniam ao redor dele, algumas céticas, outras cheias de esperança. E em cada palavra, ele transmitia uma paz que era maior que qualquer dúvida. À noite ele se reunia com seus discípulos em uma pequena casa. A luz suave das velas iluminava seus rostos, enquanto oravam juntos. Filipe estava sereno, mas seus olhos, ao mesmo tempo tranquilos, refletiam uma leve melancolia, como se ele soubesse que sua jornada estava chegando a um fim que ele não podia evitar. Então, a prisão aconteceu. Soldados invadiram a casa, o agarraram e o arrastaram pelas ruas de Hierápolis.
Ele não resistiu, não lutou. Seus olhos, embora firmes, refletiam a determinação e o amor que sempre o guiaram. Ele sabia que sua missão estava prestes a ser cumprida, e ele estava pronto. Filipe foi julgado e condenado à morte. Sua sentença era clara: crucificação. Mas o que se seguiu foi ainda mais angustiante. Em vez de uma morte rápida, ele foi deixado pendurado por horas, imerso no sofrimento físico, mas imune ao desespero. Sua fé, inabalável até o fim, o sustentava. Durante aquelas horas finais, Filipe não se calou. Ao contrário, ele pregou e orou. Sua voz era um farol, uma luz de coragem e de amor incondicional, mesmo enquanto seu corpo sofria. Sua morte não foi rápida, mas sua alma foi acolhida por Cristo, que o havia guiado em toda a sua vida. Quando finalmente seu corpo foi retirado da cruz, os discípulos de Filipe choraram em silêncio. Mas sabiam que de alguma forma, ele os havia deixado com algo mais precioso do que a dor de sua morte. Ele os havia deixado com sua coragem, sua fé inquebrantável e o amor profundo que ele sempre teve por Cristo. E esse legado, imortalizado na sua vida, continuaria a inspirar todos aqueles que ouviriam sua história. Bartolomeu, o apóstolo esfolado vivo. Um apóstolo cujo nome ecoa nas terras distantes que ele percorreu. Em uma época em que o desconhecido era uma barreira intransponível, ele viajou incansavelmente, levando a mensagem do Salvador a povos que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Da Índia à Armênia, suas viagens eram longas e árduas, mas nada o impediu de continuar sua missão. Ele pregava sem medo, tocando corações e espalhando a boa nova, independentemente da distância ou da oposição que enfrentava. Sua jornada o levou até a Armênia, onde ele encontrou um povo que inicialmente se mostrou aberto às suas palavras. Bartolomeu, com a sabedoria e humildade de sempre, explicou a grandeza do cristianismo ao rei e seus súditos. O rei, tocado pela sinceridade e profundidade de sua mensagem, começou a considerar a ideia de se converter. Mas isso não agradou aos sacerdotes pagãos, que viam sua autoridade ameaçada. Logo, uma conspiração foi formada contra Bartolomeu, que sem chance de defesa, foi capturado e levado perante o tribunal. Acusado de espalhar heresia, Bartolomeu foi condenado a um destino terrível. Mas, mesmo diante de um julgamento injusto e de um futuro cruel, ele não vacilou. Seu coração estava em paz, e sua fé permanecia inabalável. Ele já havia visto muitos de seus irmãos na fé morrerem de maneiras brutais. Sabia o que o aguardava, mas sua coragem não se abalou. O martírio de Bartolomeu foi sem dúvida um dos mais horríveis entre os apóstolos. Em um ato de extrema brutalidade, ele foi amarrado e colocado à mercê dos algozes. O sofrimento que ele enfrentou foi indescritível, foi esfolado vivo. O silêncio que precede a tortura é profundo. O líder dos sacerdotes pagãos, com um olhar cheio de desprezo, observa de longe. Os soldados, impassíveis, começam o processo de esfolamento. O sangue escorre, e a dor de Bartolomeu é imensa. Mas, ao contrário do que muitos poderiam esperar, ele não grita. Em vez disso, mantém os olhos fechados por momentos, como se em oração, buscando consolo em sua fé. Sua expressão serena, quase como um reflexo da coragem que habitava sua alma, transmitia uma força maior do que qualquer dor que ele estivesse experimentando. A dor era insuportável. Cada pedaço de sua carne arrancado era uma lembrança cruel da crueldade humana. Mas Bartolomeu não perdeu a esperança. Ele não rogou por misericórdia ou pediu para que sua agonia terminasse. Ele, em sua dor, sentia que estava mais próximo de seu Salvador a cada segundo que passava. Sua fé era mais forte do que qualquer sofrimento físico, e ele permaneceu firme até o último suspiro, segurando em seu coração a verdade que nunca poderia ser tirada dele. Tomé, o apóstolo da fé inabalável, foi transpassado por lanças. Tomé, um homem que começou sua jornada com dúvidas, mas que se transformou em um dos pregadores mais fervorosos do Evangelho. Conhecido por sua famosa frase "Se eu não ver as feridas de Jesus, não acreditarei", ele se tornou o exemplo de uma fé que, uma vez firmada, não poderia ser abalada. Ele caminhou ao lado de Cristo, aprendeu com ele. Quando viu as marcas das feridas de Jesus, sua fé se solidificou para sempre. Sua jornada o levou a lugares distantes, onde poucos cristãos haviam pisado antes. Ele foi à Índia, onde o cristianismo era ainda uma semente,
sem raízes profundas. Naquela terra, Tomé não veio para conquistar ou impor, mas para compartilhar a verdade que havia transformado sua vida. Ele pregou, fundou comunidades cristãs e batizou aqueles que estavam sedentos por uma esperança maior. Cada palavra que ele dizia era carregada de uma fé inabalável, e muitas almas encontraram paz em Cristo através de sua dedicação. Mas, como acontece com todos os que falam a verdade, a paz que ele pregava não durou para sempre. A hostilidade contra Tomé cresceu à medida que sua mensagem se espalhava e as autoridades locais viam sua presença como uma ameaça. Aqueles que haviam sido tocados por suas palavras agora eram perseguidos, e a situação se tornava cada vez mais perigosa para o apóstolo. Naquela manhã fatídica, Tomé sabia que seu fim estava próximo. Ele sentiu o peso da sua missão e, mais uma vez, entregou-se completamente à vontade de Deus. Ele não gritou, não lutou. Em vez disso, se ajoelhou, fechou os olhos em oração e ergueu os braços em um gesto de entrega total, como se estivesse recebendo com humildade o chamado final de seu Senhor. Com um único golpe, o soldado perfurou seu peito com uma lança. O impacto foi brutal, mas Tomé não emitiu um som de dor. Seu corpo caiu, mas sua alma estava firme. Ele não vacilou. Sua fé era mais forte do que qualquer dor física, e ele partiu com a certeza de que cumpriu sua missão na terra. O apóstolo Tomé, aquele que um dia duvidou, agora é lembrado como um homem de fé inabalável. Sua vida continua a inspirar todos que ouvem sua história. As palavras que ele disse ao reconhecer Jesus, meu Senhor e meu Deus, são um testemunho da transformação que ele viveu e da fé que ele entregou ao mundo. Tomé, o duvidoso, tornou-se Tomé, o exemplo da fé verdadeira. Mateus, o apóstolo do Evangelho e do sacrifício final. Esfaqueado e queimado vivo. Mateus, o homem que um dia foi visto como um traidor, cobrador de impostos, e que ao encontrar Jesus, se transformou radicalmente. Ele deixou para trás uma vida de corrupção e desconfiança para seguir o Cristo que o havia tocado profundamente, transformando seu coração de pedra em um coração cheio de graça e misericórdia. De publicano a apóstolo, de cobrador de impostos a autor do primeiro evangelho, a jornada de Mateus foi marcada pela redenção. Com uma fé renovada e um coração decidido, Mateus partiu para levar a mensagem de Cristo a todos os cantos da terra. Ele não veio à Etiópia para conquistar ou impor uma nova religião, mas para semear a palavra de Deus e espalhar o amor de Cristo onde a escuridão ainda prevalecia. Ele pregou com humildade, nas praças, nas casas e nas pequenas vilas, sempre com um sorriso e uma palavra de esperança para aqueles dispostos a ouvir. Mas nem todos estavam prontos para acolher o que ele trazia. Seus ensinamentos desafiavam os poderosos, e a resistência aumentava à medida que mais pessoas se convertiam. Mesmo diante da perseguição e da morte iminente, Mateus não hesitou. Ele sabia que sua missão estava cumprida, e o evangelho que ele havia escrito, a história de Jesus, cheia de perdão, esperança e amor, continuaria a viver muito depois de sua partida. Quando a sentença de morte foi finalmente dada, Mateus foi colocado de joelhos diante de uma grande fogueira. Alguns relatos dizem que ele foi esfaqueado, outros que foi queimado vivo. Mas, independentemente do modo, a imagem que se desenha é a de um homem em paz, com a alma serena, que não cedeu nem diante da dor mais extrema. Mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses, e ele recebeu o milagre de ter os olhos restabelecidos. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo da fé silenciosa, espancado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos apóstolos que, apesar de não brilhar como outros, desempenhou um papel essencial na fundação da igreja. Ele não era um homem de grandes palavras ou feitos extraordinários, mas um exemplo de firmeza silenciosa, uma fé profunda que se refletia em cada ação. Para Tiago, o objetivo não era ser visto, mas fazer com que os outros vissem Cristo em sua vida. Em uma reunião secreta, em um pequeno aposento, Tiago compartilhava o evangelho com um grupo de cristãos. Suas palavras eram simples, mas carregadas de poder, e sua voz serena transmitia uma autoridade suave, acompanhada de uma profunda compaixão. Ele falava sobre humildade, perdão e amor, sempre com o coração voltado para o Cristo que transformara sua vida. Enquanto muitos apóstolos viajavam para terras distantes, Tiago permaneceu em Jerusalém, sendo uma rocha para a igreja local. Sua presença era um alicerce seguro,
e sua fé, inabalável. Mas, com o crescente poder de sua mensagem, ele passou a ser uma ameaça para as autoridades religiosas da época, que começaram a temer a crescente influência dos seguidores de Jesus. A tensão nas ruas de Jerusalém aumentava. As autoridades religiosas conspiravam nos bastidores, planejando uma forma de silenciar Tiago e seus ensinamentos. Seu crescente poder espiritual não podia mais ser ignorado, e logo, um plano cruel foi elaborado. Tiago foi levado até o pináculo do templo, e seus inimigos, na tentativa de quebrá-lo, o empurraram para o abismo, esperando que a queda fosse fatal. Mas, surpreendentemente, Tiago sobreviveu, firme, com sua fé intacta. No entanto, a morte não era mais o pior que poderia lhe acontecer. O pior ainda estava por vir. Deitado no chão, com o corpo ferido, Tiago foi brutalmente espancado. Seus agressores, sem nenhum vestígio de misericórdia, continuaram a bater com bastões, como se sua vida não tivesse valor algum. Mas, mesmo diante da dor excruciante, Tiago não se deixou abater. Ele não gritou, não se revoltou. Em vez disso, murmurou palavras de perdão, orando silenciosamente por aqueles que o feriam. Simão, o Zelote, o apóstolo da paixão transformada, foi cerrado ao meio. Simão, antes de ser discípulo de Cristo, ele era um homem movido por uma paixão ardente pela liberdade de seu povo. Como Zelote, ele se envolveu em lutas e revoltas contra o domínio romano, lutando com todas as suas forças por uma causa que acreditava ser justa. Mas quando encontrou Jesus, Simão percebeu que havia uma causa ainda maior a qual se entregar. Seu fervor já não era mais pelas batalhas físicas, mas pela verdade do Evangelho, uma verdade que Cristo lhe revelou e que transformou sua vida por completo. Agora, com o coração cheio da mensagem de Cristo, Simão se dedicou a espalhar o Evangelho com a mesma intensidade com que anteriormente lutava por sua pátria. Ele pregou nas terras da Pérsia, onde as tradições eram diferentes e as culturas, distantes, mas a mensagem de amor, perdão e salvação encontrou terreno fértil. Simão não temia a oposição, nem os perigos que sua missão trazia. Ele estava disposto a enfrentar qualquer adversidade, pois sabia que a verdade que ele carregava era mais poderosa do que qualquer força do mundo. Mas, em sua jornada, o preço a pagar por seguir a Cristo foi alto. Simão foi capturado e levado a um lugar solitário, onde a morte o aguardava. Lá, em um ambiente desolado, ele foi forçado a se ajoelhar. Olhou para o céu, buscando a força que só Cristo poderia lhe dar. O som das serras e machados cortando o ar distante lhe chegou aos ouvidos, e em silêncio, ele se preparava para o sofrimento que se aproximava. O martírio de Simão foi uma das mortes mais cruéis entre os apóstolos. Relatos históricos dizem que ele foi cerrado ao meio, lentamente, um sofrimento indescritível. Mas mesmo diante da dor extrema, Simão não se curvou. Sua fé permaneceu firme, e ele continuou, até o último momento, com os olhos voltados para o céu, confiando na promessa de Cristo de que a morte não seria o fim, mas o começo de uma eternidade ao lado do Salvador. Judas Tadeu, o apóstolo da esperança, foi morto por golpes de machado. Judas Tadeu, um homem simples, mas de fé profunda. Ele passava os dias compartilhando palavras de esperança e fé, não com grandes multidões, mas com pequenos grupos de pessoas dispostas a ouvir sobre o amor de Cristo. Ele falava com uma calma serena, lembrando todos que a verdadeira transformação vem através de uma entrega total a Deus. Suas palavras eram como sementes plantadas em corações sedentos, sementes que cresceriam e gerariam frutos de salvação e paz. Em uma de suas viagens, Judas Tadeu entrou nas ruas de uma cidade persa. Ele conversou com pessoas de diferentes origens, levando a boa nova a quem quisesse ouvir, sempre com um sorriso gentil e uma paz que parecia transbordar de dentro dele. Para muitos, ele era um farol de fé, alguém que com humildade, mostrava o poder transformador de Cristo, não com palavras grandiosas, mas com a sinceridade de um coração que havia sido tocado por Deus. Mas nem todos estavam prontos para ouvir essa mensagem de amor. Judas Tadeu logo atraiu a ira de alguns. Em um momento de intensa hostilidade, ele foi cercado por homens furiosos, armados com bastões e machados. Eles o acusaram de perturbar a paz e espalhar uma mensagem subversiva, uma mensagem que ameaçava o status. E enquanto ele pregava, sua vida foi interrompida de forma brutal. Judas Tadeu foi atacado, golpeado repetidamente por seus agressores.
Alguns relatos falam de bastões, outros mencionam machados, mas todos os relatos são unânimes em um ponto: sua vida foi tirada enquanto ele estava no auge de sua missão. Mas sua fé nunca vacilou. Mesmo nos momentos finais, ele continuou a viver o amor que pregava. O martírio de Judas Tadeu não foi um fim, mas um testemunho de sua dedicação ao Evangelho. Ele morreu como viveu, espalhando a esperança de Cristo até o último suspiro. Judas Iscariotes, o apóstolo da traição, se enforcou. Judas Iscariotes foi escolhido para estar ao lado de Jesus, um dos 12 que caminhou com ele, testemunhou milagres e ouviu palavras de vida eterna. O que começou como uma jornada de fé e esperança, no entanto, tornou-se uma tragédia irreversível. Ele, que fora escolhido para espalhar a mensagem de amor e redenção, foi o responsável pela traição mais dolorosa e devastadora da história. No fundo de seu coração, Judas se deixou consumir pela ambição e pela ganância. Quando os líderes religiosos lhe ofereceram 30 moedas de prata, ele aceitou, acreditando que poderia ganhar algo que o satisfizesse. Mas o preço daquilo que ele fez não poderia ser mensurado. Ele entregou Jesus, não com palavras violentas ou agressivas, mas com um beijo. Um gesto, que deveria simbolizar amizade, tornou-se o maior sinal de traição, marcando sua alma para sempre. Quando Judas observou de longe a prisão de Jesus, algo dentro dele quebrou. Ele viu o mestre ser levado pelos soldados, e mesmo em meio à dor e à injustiça, Jesus manteve uma serenidade que fez Judas se sentir ainda mais perdido. O vazio em seu coração aumentou, e a amargura de sua escolha foi um peso insuportável. Ele sabia que não poderia voltar atrás, que aquilo que fizera não poderia ser desfeito. Consumido pelo remorso, Judas tentou buscar uma maneira de escapar da dor que lhe apertava a alma. Seu arrependimento, porém, não trouxe paz. O vazio que ele sentia era profundo demais para ser preenchido. Ele encontrou um fim para sua dor, mas não encontrou a redenção que tanto desejava. Desesperado e consumido pela culpa, ele saiu e se enforcou, encerrando sua história de maneira trágica. Sua morte não foi um alívio, foi um eco sombrio do que acontece quando a traição é paga com a própria alma. Judas Iscariotes, o homem que esteve tão perto de Jesus, mas que se perdeu na escuridão do seu próprio coração, deixou um legado marcado pela tristeza e pela lembrança de que nem mesmo o mais ardente arrependimento pode apagar o peso de uma escolha feita. A sua história permanece como um lembrete doloroso do que significa perder-se de si mesmo e da graça. Obrigado por ter acompanhado até o final. Se você sentiu que esse conteúdo tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E se achar que essa mensagem pode fazer a diferença para alguém, compartilhe. Vamos espalhar a fé e a reflexão juntos. Que Deus abençoe você, sua família, e que sua caminhada seja sempre iluminada. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.